Pessoal, o primeiro assunto que eu vou trazer para vocês hoje é um assunto que muitos talvez não achem tão importante, tá? Mas por conta do ano que nós estamos, esse assunto tomou sim uma importância maior. Estou falando do estudo da tabela periódica, pessoal. Embora usamos muito, às vezes ela não é cobrada como principal assunto de uma questão. Mas nesse ano, pessoal, tem boas chances dela aparecer sim, o estudo da tabela periódica aparecer na sua prova, porque o ano de 2019 é um ano internacional da tabela periódica. E por que isso? Porque nós estamos comemorando 150 anos da proposta inicial da tabela periódica, que foi feita em 1869 por Mendeleev. Beleza? Então eu vou trazer aqui uma série de informações relevantes sobre a tabela periódica de forma bem rápida, né? Que o nosso foco aqui é uma revisão e também resolução de questões da Universidade Federal do Paraná. Então, pessoal, vem aqui comigo na tela. Olha só, aqui nós temos a nossa tabela periódica, né? Como eu disse, nós estamos comemorando 150 anos. Você precisa lembrar que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Então, o número atômico aqui, ó, do hidrogênio é 1. Na sequência, a gente tem quem? O hélio. O hélio tem número atômico 2, é um gás nobre. Na sequência, a gente passa para a segunda linha, temos o lítio com número atômico 3, e assim continua, pessoal, até o final da tabela periódica. Além disso, vale lembrar que hoje a tabela periódica ela é composta por 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Como havia dito, né, a proposta inicial da tabela periódica foi feita por Mendeleev em 1869. Agora, vale lembrar que a proposta inicial ordenava os elementos em ordem de massa, pessoal, tá? Diferente do que nós usamos hoje. E só em 1913, outro nome importante para você lembrar para sua prova, Moseley fez a proposta de ordenar a tabela periódica por número atômico. Lembrando que número atômico é o número de prótons, tá, pessoal? Número atômico é o número de prótons. E aí, pessoal, a tabela periódica, ela pode ser dividida em 18 grupos, tá? Antigamente nós chamávamos de famílias, família 1A, 2A, 3B, 4B e assim por diante. Hoje, a nomenclatura atual são 18 grupos. Só que alguns grupos, algumas famílias, recebem nomes específicos e você precisa saber esses nomes, que são elas, né? Metais alcalinos, a família dos metais alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, que é a família 6A, a família dos halogênios, os gases nobres. E aí, pessoal, nessas duas posições aqui, ó, nós temos como se fosse o quê? Gavetas, onde eu tenho uma série de elementos. A primeira série é chamada série dos lantanídeos e a segunda série dos actinídeos. Beleza, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo, pessoal. Essas informações iniciais da tabela periódica, talvez em uma revisão em outro ano, talvez eu nem comentaria, tá? Mas como estamos no ano internacional da tabela periódica, eu digo para você, tenta levar para a sua prova essas informações, tá? Esses dois nomes que eu apresentei, o nome das famílias periódicas, porque isso pode sim aparecer na sua prova. Tanto é que eu trago aqui uma questão que relaciona
distribuição eletrônica e posição na tabela periódica de um elemento, da Universidade Federal do Paraná, do ano de 2016. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica. Então, olha que interessante. A partir da distribuição eletrônica, eu posso dizer a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons, sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico Z igual a 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente é... Pessoal, o número de prótons no nosso átomo neutro, vou escrever aqui, ó, no átomo neutro, o número de prótons, ou seja, de cargas positivas no núcleo, tá? O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, tá? Então, se esse camarada aí tem 20 prótons, ele vai ter também 20 elétrons, tá? E como é que a gente faz a distribuição desses 20 elétrons? Pessoal, a gente tem que usar a tão conhecida distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Por quê? Aqui nós percebemos que os elétrons, do átomo estão distribuídos em camadas K, L, M, N até o Q. Dentro dessa camada, os elétrons se dividem em subníveis. Em cada subnível desse, eu tenho o quê? Eu tenho orbitais, tá? Então, o que a gente precisa lembrar é que o subnível S, ele vai comportar 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. E aí, pessoal, para usar a distribuição, a gente precisa seguir o caminho dessas setas aí, tá? Então, olha só. A gente vai colocar aqui no 1S, 2 elétrons, no 2S, 2 elétrons, no 2P, seguindo aqui as setas, a gente vai colocar 6 elétrons, já foi 10, no 3S2 mais 2, aí volta aqui no zigue-zague, no P6, ou no P a gente vai colocar 6, e no 4S2 deu 20 elétrons, que é o número de prótons do cálcio. Só que aí, pessoal, presta atenção, olha só, ele está pedindo do cátion bivalente. Cátion é porque perdeu 2 elétrons e se tornou positivo. Então, ao invés de 20 elétrons, ele vai ter o quê? 18 elétrons. Pessoal, vem aqui comigo, olha só. Eu peguei essa questão, não foi à toa. Nessa parte de distribuição eletrônica de cátions e ânions, você precisa ter um certo cuidado. Por quê? Muitas pessoas pegariam ali 20 elétrons, menos 2, vai dar 18 elétrons, e faria a distribuição eletrônica. Pessoal, a pessoa ia errar a questão, tá? No caso de cátions, o que você vai fazer? Você vai fazer a distribuição como se um átomo tivesse com todos os seus elétrons, ou seja, vai fazer a distribuição do átomo neutro. Depois de fazer a distribuição do átomo neutro, você vai ver quantos elétrons ele perdeu e vai retirar os elétrons da camada de valência. Tá? Da camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. O que é o subnível mais energético? Aproveitando aqui esse momento. É o último subnível a receber elétrons. Tudo bem? E a ordem de energia desses subníveis é de acordo com essa distribuição. É seguindo essas setinhas que a gente vai ver a ordem de energia. Mas nesse caso aqui,
presta atenção, pessoal. Você precisa distribuir como se fosse um átomo neutro, e aí você retira 2 elétrons do cátion, nesse caso são 2, na última camada. Então, vamos voltar aqui no slide, olha só. Então, da onde que nós vamos tirar? Nós vamos tirar aqui, pessoal, ó, esses 2 elétrons aqui, ó, da última camada. Então, como é que fica a distribuição eletrônica do cátion bivalente do cálcio? Vai ficar o quê? Vamos seguir aqui a ordem de energia. Vai ficar 1s2, na sequência 2s2, na sequência aqui, ó, vem o P6, 2P6, e na sequência veio 3s2, e por último aqui vem o 3P6. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter o quê? Alternativa B é a nossa resposta correta, é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? E aí, olha só, vem aqui comigo. Eu queria te dar mais 2 bizus em relação à distribuição eletrônica. Pessoal, a distribuição eletrônica não é uma regra absoluta. O que eu quero dizer? Há exceções, tá? E a principal exceção é quando a distribuição eletrônica terminar em D4 ou D9. Quando ela terminar em D4 ou D9, você vai tirar um elétron do subnível S, do último subnível S que recebeu o elétron, e vai colocar no D. Ou seja, de D4 vai passar para D5, ou de D9 vai passar para D10. Tá, pessoal? Então, fica ligado aí nessa exceção, porque pode aparecer na sua prova. Terminou em D4 ou em D9, você vai tirar do S e vai colocar no D. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante, e aqui no enunciado dessa questão, já foi dito que de acordo com a distribuição eletrônica do meu átomo, eu posso saber em qual posição esse átomo vai estar na minha tabela periódica, tá? Então, para ajudar vocês a introduzir, né, ou a relembrar esse conhecimento, eu trago aqui uma tabela onde a gente esquematiza como a distribuição eletrônica acaba em cada caso. Então, vem aqui, pessoal, olha só. Nós podemos dividir a tabela periódica em elementos representativos, elementos de transição, que está aqui no meio, gases nobres e de transição interna, que estão aqui embaixo. No caso dos elementos representativos, eles terminam em orbital S ou orbital P, beleza? Então, se terminou subnível, né? Se terminou em subnível S ou subnível P, eu já sei que vai estar ou aqui na esquerda da tabela ou aqui na direita. Beleza, os elementos de transição terminam em subnível D e de transição interna terminam em subnível F. Beleza, pessoal, só que para a gente localizar ainda melhor o elemento, a gente vai pensar no seguinte: o número de camadas que eu tiver na distribuição eletrônica é igual ao período que ele vai estar. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, o cálcio, ele tinha o quê? 4 camadas, porque a última camada a receber elétrons foi a camada N, KNMN. Então, 4 camadas. Então, pessoal, ele vai estar aqui, ó, no 4º período. A gente não está vendo N, mas ele está aqui, ó, escondido aqui atrás desse círculo, tá? Então, ele vai estar na 4ª camada e ele termina, obviamente, em S. S de sapo. Então, pessoal, eu consigo aqui localizar o que? O período do elemento por conta da sua distribuição eletrônica. Fechou? Beleza, pessoal. Então, vamos adiante. Olha só, ainda sobre a tabela periódica, a gente precisa lembrar das propriedades periódicas. As principais propriedades periódicas eu trago aqui para vocês. A primeira delas é o raio atômico, tá? Então, olha só, a gente precisa lembrar que a cada período eu aumento uma
camada de energia, tá? Então, olha só, se eu aumentar a camada da energia, eu vou aumentar o quê? O raio atômico. Eu preciso lembrar também que o número atômico ele vai crescer da esquerda para a direita. Então, vem aqui comigo, pessoal, olha só. Vamos pensar nos elementos de um mesmo período da tabela periódica. Pessoal, se no mesmo período eu tenho a mesma quantidade de camadas e eu estou aumentando o número de prótons no meu núcleo, o que vai acontecer? A quantidade de carga positiva no núcleo vai ser maior. Se ela vai ser maior, a atração pelos elétrons que têm carga negativa, né, carga oposta, vai ser maior. Se a atração pelos elétrons vai ser maior, então à medida que eu aumento o número de prótons no meu núcleo, eu vou estar o quê? Diminuindo o raio atômico, tá? Lembrando que os elétrons ficam na eletrosfera do nosso átomo. Se eu aumentar a carga positiva do núcleo, eu vou acabar o quê? Diminuindo o raio atômico. É por isso que o número atômico cresce da esquerda para a direita e o raio atômico cresce da direita para a esquerda da tabela periódica. Beleza? Então vem aqui comigo, pessoal, olha só. Além disso, a gente tem que falar da eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de puxar para si os elétrons de uma ligação. E ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Além dessas propriedades, a gente tem afinidade eletrônica, que também cresce na mesma direção da eletronegatividade, e energia de ionização. A única propriedade periódica que cresce no sentido do raio atômico vai ser o quê? Vai ser a eletropositividade. Beleza, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Vamos só relembrar rapidamente o que seria afinidade eletrônica, energia de ionização e também eletropositividade. Afinidade eletrônica é a energia que um átomo libera quando ele recebe elétron. Então, via de regra, quando o átomo recebe elétron, ele libera energia. E a essa energia dá-se o nome de afinidade eletrônica. Beleza? Já a energia de ionização vai ser o contrário. Eu tenho um átomo e eu quero retirar um elétron dele. Se eu quero retirar um elétron desse átomo, eu vou ter que fornecer energia. E a essa quantidade de energia dá-se o nome de energia de ionização. Beleza? Agora, a eletropositividade, que cresce na mesma direção do raio atômico, da direita para a esquerda e de cima para baixo, a eletropositividade é a capacidade ou é a tendência do átomo a perder elétrons, tá? É uma característica muito observada nos metais. Os metais tendem a perder elétrons, tá? E acabam muitas vezes formando o que nós chamamos de ligação iônica, onde o metal perde elétron e o ametal, que é mais eletronegativo, recebe um elétron, ganha um elétron. Beleza, pessoal? Então, lembrem-se das direções das propriedades periódicas, porque isso pode sim aparecer na sua prova.